Tudo que tem, fôlego, louva Senhor, louva Senhor. Tudo que tem, fôlego, louva Senhor, louva Senhor. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Eu louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Eu louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Dá um copo aí embaixo com água. Tudo que tem, fôlego,
Você me chama pra
não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar, eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa que 1000 dias em outro lugar. Senhor da minha alma, do meu coração, sempre serás o primeiro, minha devoção. Conheces meu amor. Tu és o rei do meu coração. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. E a sua e nós queremos escolher a boa parte. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Estamos aqui porque nós confiamos em Ti, Deus. Nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos, Senhor, estar em Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti. Nós sabemos, Senhor, que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Sabemos que nada nesse mundo é melhor que a Tua presença. É por isso que nós estamos aqui, Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha dono da minha afeição. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei,
sentar. Queria compartilhar com vocês um texto que eu compartilhei com o culto dos jovens, que se encontra em 1 Crônicas 29, 14, para indicar o nosso momento de generosidade. O texto diz o seguinte: tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. O contexto que o livro, esse texto de 1 Crônicas foi escrito, Davi ele estava no fim da sua vida e ele sabia que, por conta da sua muita idade, ele não ia poder construir o templo. Mas ele tinha um sonho que esse templo fosse construído por Salomão, que iria tomar o reino, que seria sua concessão no reino. Então Davi ele faz duas coisas muito importantes. Ele separa o seu próprio tesouro pessoal, grandes riquezas, para que a construção do templo fosse possível. E ele convida o povo a fazer o mesmo. E o mais bonito é que o povo ele responde a esse pedido de Davi com muita generosidade. E a gente sabe depois, no seguimento da história, que o templo ali pode ser construído, né? E Davi, ele, muito alegre por ver a generosidade do seu povo, que isso era essa generosidade que ele tinha clamado ao seu povo, não era imposto, não era por pressão, era realmente uma oferta voluntária, que realmente o Davi talvez não esperava que o pessoal fosse dar com tanta gratidão. E ele faz essa oração a Deus, que se encontra no caso em 1 Crônicas 24. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e nós apenas te damos tudo que vem das tuas mãos. Então Davi, no fim da sua vida, da construção do templo, ele entendeu que aquela generosidade era apenas ele e o seu povo entregando o que já era de Deus. Então, nesse espírito, dessa oração de Davi, a gente convida vocês agora para o nosso momento de generosidade. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, cantar, e você pode trazer à casa do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Se vocês precisarem de um envelope, os meninos estão aqui na frente, só vocês levantarem a mão. Amém? Podem vir, desculpa. Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outro amor. Não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Conheces meu amor. Tu és o rei do meu coração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso.
Te agradecemos, Senhor, por esse momento de generosidade, que o Senhor possa retribuir em dobro, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a sua igreja, Deus. Nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Senhor, por esse novo lugar que o Senhor nos presenteou. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus dos exércitos que anda na nossa frente. Nós acreditamos no seu poder e na tua glória. Te damos graça, Senhor, por esses novos tempos que viveremos aqui neste lugar. Te damos graça porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que abre portas, o Senhor é um Deus que cria portas onde não existem, o Senhor é um Deus que rompe cadeias. E nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, seja bem-vindo à IMW de Casa Nova. Desejo os bem-vindos para a pessoa que está do seu lado. Diga a ela que ela é bem-vindo, que a IMW Genebra é um lugar para servir ao Senhor. É sua família na cidade. Você pode se assentar e eu quero conhecer aqueles que estão nos visitando nesta noite. Eu quero muito que você levante a sua mão, mas você não tem lembrança e uma ficha para você preencher. Então você que está nos visitando pela primeira vez, faz assim para que a gente possa te conhecer. Levante a sua mão. Tem uma mocinha aqui, Raquel vai ficar com o braço levantado, eles vão chegar aí. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? É só Raquel? Entrega a lembrancinha, Raquel preenche pra gente. E eu quero pedir para todos vocês que estão em pé aí, que não estão servindo, para se assentarem, para que a gente possa continuar cultuando ao Senhor. Quero te dizer que é uma imensa alegria estarmos aqui mais uma vez, nesse mês de janeiro, nesse culto de domingo, celebrando a Deus também por essa conquista, por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos entregou, mas mais do que um lugar, mais do que uma casa nova, é Ele fazendo na sua vida algo que Ele ainda não fez. É você dando a liberdade para o Espírito Santo que você ainda não deu. É você vivendo aquilo que você ainda não viveu. É você buscando aquilo que você ainda não buscou. E a Bíblia, ela é muito simples, mas muito direta quando ela diz: se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. E é um tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de bater a porta, para que a porta se abra e para que nós encontremos o Senhor de fato. Então estamos muito alegres. E esse mês nós estamos celebrando dia após dia a conquista que Deus nos deu. E eu quero chamar nesta noite o pastor Daniel Loureiro, saiu lá da Espanha para nos servir. Pode aplaudir ao Senhor pela vida desse amigo, desse homem de Deus, faça graça sobre ele. Eu só quero saber se o vídeo já está pronto aí, Davi. Faz um joinha para mim, por favor. Pastor, nem sei que vídeo que o senhor está falando. É aí que mora o perigo. É aí que é o perigo. Ah, passar no final. Fala com o bispo Gilberto, com o bispo Jamir, com Moisés. Você vai deixar eles para o final, tá, bispo? O senhor vai ficar para o final e está na conta da Maria Eduardo. Eu quero orar pela vida do pastor Daniel, que esteve comigo lá alguns dias, é um grande homem de Deus, é um amigo, é uma conexão que Deus nos deu no ministério e foi por causa dele mesmo que nós nos conhecemos. A história dele é bem parecida com a minha. Ele largou uma vida lá frutífera para atender um chamado do Senhor. Chegou aqui, encontrou uma igreja em situação desafiadora. Ele, a pastora Cris e os seus filhos assumiram ali um chamado do Senhor e trabalharam incansavelmente no pouco que eles podiam fazer. Mas o Senhor derramou muito. E hoje ali naquele lugar em Badajoz há uma igreja vibrante, uma igreja crescente, uma igreja que vai influenciar aquela cidade. São poucos hoje, quase 300, mas amanhã serão 10% daquela cidade. Amém. E nós entramos na cidade para mudar a história. Amém. Nós entramos em país para mudar a história do país. Pastor, eu não creio assim, mas se você viver conosco, wesleyanos de fato, incendiados pela palavra, você vai passar a crer no impossível sendo realizado pelo Pai. Nós sabemos que a gente precisa só obedecer. Amém. Enche as talhas de água.
É isso que nós precisamos fazer. Só rir. Quando você vai, é o Senhor quem faz o milagre. Então é tempo de celebrar, celebre conosco, mas estenda a sua mão para cá e vamos orar para que Deus use mais uma vez a vida do pastor Daniel para falar conosco. Deus, nós te louvamos por este tempo, te louvamos pela graça do Senhor derramada sobre nós, pelo favor do Senhor imerecido e infinito que o Senhor tem derramado sobre nós. Nesse tempo, ó Pai, que para a vida de alguns países, alguns estados, algumas famílias vivendo tempo tão desafiadores, e o Senhor nos ensinando que há um novo caminho para se viver com o Senhor, que o Senhor faria verdadeiramente do Vale de Acor um lugar para celebrar, um lugar de esperança. E é crendo nesta palavra, Deus, que nós apresentamos mais uma vez a vida do nosso irmão, do nosso amigo, do teu filho Daniel, para que ele possa, em nome do Senhor Jesus, ser usado mais uma vez, com graça, com autoridade, com ousadia, para entregar aquilo que o Senhor colocou sobre ele, para derramar sobre o teu povo aquilo que o Senhor tem derramado sobre ele, para derramar sobre os teus filhos aquilo que o Senhor tem derramado sobre a casa dele. Deus, que os nossos corações, mente e ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do teu doce Espírito nesta noite. E que ninguém que entrou por aquelas portas saia da mesma forma que entrou, mas que seja transformado, porque o Evangelho do Senhor é o Evangelho da transformação. E nós cremos que esta noite é uma noite de milagre, é uma noite de transformação, é uma noite de bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você está em casa, filho. Tem 40 minutos. Beleza, valeu. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, nesse novo tempo, uma casa nova. Quero agradecer a nosso irmão Felipe, que conheci agora, que é de Espanha, de Galícia. Um saludo, um abraço de Espanha para ti. Creio que já aí te devemos um pouco ali, verdade? Bom, uma alegria. Eu lembro quando a gente veio aqui a primeira vez para dar início a Wesleyana Genebra, ainda um GECEL, né? E assim, já com expectativa daquilo que Deus ia fazer. A gente cria mesmo, porque a gente tem que crer. A gente não pode ficar só na ideia, a gente tem que começar a crer de verdade. Sabe o que falta muito para a gente hoje? É isso. A gente crê que Deus pode fazer, mas tem dificuldade de pôr o controle na mão dele e falar assim, faz o que você quiser. A gente crê que Deus pode ressuscitar o morto? Por quê? Mas quem disso aqui já orou para ressuscitar um? A gente crê que Deus pode fazer tudo, mas não tem coragem de falar assim, Senhor, eu não sei o que você vai fazer, como você vai fazer, mas aqui minha vida está nas suas mãos, faz o que você quiser. A gente crê, mas não confia. Tem uma diferença. Chegamos em Badajoz, o pastor Gustavo estava falando, foi um desafio muito grande, saímos de uma igreja que Deus fez grandes coisas ali. Eu lembro quando chegamos em Badajoz, a igreja um pouco mais estreita que essa, mas também comprida. A igreja amarelinha, meus irmãos, amarela. Eu gosto de igreja toda escura. E aí, quando chegamos ali, eu lembro que eu subi no altar assim, olhei para a igreja e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei falar a língua do povo. Poucas pessoas, estrutura de som, uma caixinha de, sei lá, um alto-falante de 10 polegadas. A nossa igreja tinha um telão de fora a fora no fundo, estrutura de som top, toda climatizada. Eu olhei aquela estrutura e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas não no sentido de falar assim, ó, eu me arrependi, quero voltar. É no sentido assim, Senhor, faz queimar no meu coração um amor por esse povo. Porque eu vou ficar, porque eu já escutei a sua voz. Eu só quero entender agora, me ajuda nisso. E aí eu lembro que fomos dormir, e a Cristiane falou assim, Daniel, não gostei da cidade, não, achei muito feio. Eu falei, pronto, agora lascou tudo. Eu não falo a língua do povo, minha esposa não gostou da cidade. A igreja tinha 11 pessoas, irmãos. 11 pessoas. Num processo de revitalização de igreja. Hoje, 4 anos depois, já somos quase 300 pessoas ali. Somos 13 nacionalidades. Já compramos a nave da igreja, que é o salão da igreja, 400 e poucos metros quadrados. E assim, cremos que Deus vai fazer muito mais. Porque Deus vai usar pessoas. Ele poderia mandar anjos, poderia mandar Deus, se ele quisesse fazer as coisas de repente assim, falar assim, ó, vou mostrar quem é Deus. Lua, vem, sol, vai, escurece, amanhece, louvor, anjos, canta um coral, os anjos vinham e cantavam.
não ia ter um que não ia crer. Mas Deus escolheu a gente. Deus escolheu a simplicidade de improváveis para fazer aquilo que só um Deus que é poderoso pode fazer e que habita dentro de nós hoje. Isso é um privilégio. E quando a gente veio comemorar, celebrar uma casa nova, Deus colocou uma palavra no meu coração, porque quando a gente vai para uma nova casa, ele estava vendo aqui, seja bem-vindo a um novo tempo, fala exatamente sobre isso, novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova história, é uma nova oportunidade, novos desafios sim, mas novos também benefícios. E aí quando a gente fala de novos tempos, é difícil a gente não olhar para trás e fazer um balanço. Tenho certeza que o pastor Gustavo, mas a Luana, era assim, nossa, eu lembro quando era o Gessel lá em casa, eu tinha que fazer aquela comidaiada, porque a Luana é exagerada, aquela comidaiada toda e olha aqui hoje assim, meu Deus, o que Deus está fazendo, que coisa linda. E que privilégio que a gente tem de participar disso. A gente faz um balanço, irmãos. A gente faz um balanço de tudo aquilo que a gente fez. E talvez você esteja aqui hoje e na sua cabeça o seu balanço não seja tão positivo. Seja assim, Senhor, eu estou tentando, mas não está dando certo. Senhor, eu comecei, mas eu estou pisando na bola, estou falhando. As coisas não estão funcionando legal, está difícil seguir com você. Parece que a gente tenta, mas não vai. E aí eu queria ler com você o texto muito conhecido, com certeza você conhece, é uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele vai falar assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Não é você que sabe, é o Senhor dizendo: eu sei o plano que eu tenho para vocês. Eu sei o plano que eu tenho para vocês e MW já lembra. São planos de bem, são planos de paz, são planos de avanço. Agora para pensar nesse povo que o Senhor está falando aqui. Era um povo que perdeu tudo. Ele perdeu seu templo, perdeu sua terra, perdeu sua liberdade. Era um povo que o passado era uma catástrofe, o futuro, o presente era um desastre total e o futuro era uma incerteza. Eram escravos numa terra estranha. E agora o Senhor vem e fala assim: eu sei o que eu tenho para você. Tudo conspirava para ser o contrário, mas o Senhor fala: não, eu tenho para vocês isso. É fácil crer quando está tudo ruim? Não, não é fácil. É fácil crer quando as águas vão em direção contrária? Não é fácil. Só que a gente tem que entender que a gente foi chamado para um propósito. Todos temos propósitos, todos, sem exceção. Você que entrou nessa porta, você tem um propósito de Deus na sua vida. Todos nós temos. E o que ficou para trás, meu irmão, ficou para trás. Tem uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo. Eu não gasto energia com o que eu não posso mudar. Não adianta eu chorar por aquilo que passou. Eu vou tentar consertar se precisar consertar e vou seguir em frente. Não adianta eu me lamentar. Se eu perdi minha mãe, e graças a Deus ela está viva, e eu não fui um bom filho, adianta chorar agora? Não! Eu vou tentar ser o melhor pai possível para os meus filhos. Eu vou tentar mudar a história da minha geração. A gente usa situações de dor para nos converter em algo melhor. Então a gente deixa o passado para trás e vai olhando agora para frente. E é isso que Paulo fala em Filipenses 3,12, quando ele vai dizer: não quero dizer que eu já tenha alcançado tudo que já tenha chegado à perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que Cristo Jesus me conquistou. Ele vai dizer assim, eu não cheguei aonde eu tenho que chegar, mas eu também não parei no caminho, não. Eu sigo. E depois, no versículo seguinte, ele fala: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Deixar para trás não é esquecer, porque isso é amnésia. Deixar para trás é não deixar que o passado me deixe preso em um lugar que eu já não pertenço mais. Deixar para trás é não dar voz à dor que você passou.
Deixar para trás é aquilo que te feriu, que te magoou, não ter mais poder para falar no seu coração. Então eu deixo para trás aquilo que me escraviza. Lembrei agora de uma coisa. Irmãos, tem coisa que a gente só entende quando vai aprendendo outras línguas. Sabe o que é algemas em espanhol? Esposas. Aí eu fui descobrir por que esposa segura a gente tem hora, sabe? Mas deixa para trás aquilo, aquilo já não fala mais no nosso coração. Agora eu tenho uma convicção, eu tenho uma meta, e aquilo que eu passei já não tem poder mais sobre a minha vida, porque eu vou seguir adiante, eu não vou parar. O evangelho não é assim, eu vou entrar aqui, vou ver se eu mereço. Não é sobre isso, porque o evangelho é sobre graça, é ver o que o Senhor quer derramar sobre a minha vida neste tempo. Tem uma mulher, uma história, talvez você conheça a história dela, chama Corrie ten Boom. É uma holandesa. E essa mulher, ela foi presa num campo de concentração nazista. E ela sofreu, foi humilhada, passou fome, enfermidades. Ela viu a sua irmã sofrer, ser morta nesse campo de concentração. Ela saiu viva. E ela começou a pregar em todo o mundo sobre perdão. E um dia, ela estava na Alemanha. E ela pregando sobre perdão, no final do culto, um homem se acercou a ela e falou com ela: adorei a sua pregação sobre perdão. Agora, será que o seu Deus pode me perdoar? Na hora ela gelou. Era um dos piores guardas que tinha no campo de concentração naquele tempo. Ela começou a lembrar da irmã dela que tinha morrido. Ela começou a lembrar de tudo aquilo que ela passou. E o guarda ainda falou: e mais do que Deus, será que você pode me perdoar? E ela fala que ela pensou assim: eu não consigo, Deus, eu não consigo perdoar esse homem. E ela orou ao Senhor e falou assim, o homem esticou a mão para ela, e o homem com a mão esticada, e ela com a mão colada no corpo, ela orou e falou: Senhor, me ajude a perdoar. E diz ela que nesse momento, ela sentiu assim o ombro dela já começar a sentir uma força, foi passando pelos braços, ela esticou a mão para aquele homem e falou: eu te perdoo. Não é sobre a força do nosso coração, é sobre quem está com a gente. Para um novo tempo vai ser necessários novas movimentações, vai ser necessário novas medidas que talvez você ache que não suportaria, mas que a graça do Senhor, ela vai alcançar o seu coração e fazer que você possa viver tudo aquilo que Ele prometeu para você. Por quê? Porque a gente com as nossas forças não vai conseguir isso. Davi, Salmo 51, ele vai falar depois do terrível pecado com Batseba, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Ele sabia que Deus já tinha perdoado ele. Só que dentro dele, ele sabia que algo precisava mudar. Às vezes a gente sabe que Deus já perdoou, a gente sabe que Deus nos ama, mas tem algo dentro da gente que precisa mudar. O que precisa mudar na sua vida nessa noite? Para você seguir adiante em direção à meta e ser o pincel na mão desse autor, desse pintor tão maravilhoso que é Deus. O que precisa mudar? Para onde você está indo? Talvez a sua dor não seja um campo de concentração, talvez a sua dor não seja algo assim tão pesado, mas talvez seja uma palavra dura. Talvez seja um mal entendido na igreja, e agora esse mal entendido faz com que você feche o seu coração e não permita mais que outras pessoas se aproximem de ti. E você está presa nesse lugar e não consegue avançar por causa de uma tonteria, uma bobeira. E isso tudo impede você de ver o melhor de Deus. E a gente olha para isso e fala assim: Senhor, é sério que eu estou nisso? Depois, quando o tempo passa, fala assim: Senhor, quanto tempo eu perdi da minha vida por causa disso aqui? Sério. Mas a gente não consegue ver, enquanto a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver. E aí você pergunta: mas pastor, para onde então a gente tem que ir? Para onde a gente tem que ir? É muito fácil. Em direção a Cristo. E eu vou fazer uma comparação simples para você entender. Quem aqui conhece uma tenda de circo? Circo. Amém? Todos estão comigo? A igreja é como um circo. Não é um circo, mas como se fosse a estrutura do circo. Se você começar a montar o circo pela lona, ele fica de pé? Não.
Se você começar a montar o circo pela arquibancada, ele fica de pé? Não. Por onde a gente começa a montar o circo? Pelo mastro central. Quem é o mastro central da nossa vida? Jesus. Quando Jesus é o mastro central da nossa vida e a gente começa a montar a nossa vida centrada nesse mastro, aí a lona fica de pé, as coisas começam a funcionar, as coisas se equilibram, tudo fica no seu lugar, porque o mastro central é Cristo. E sabe quem nos confronta com isso? Novo convertido. Novo convertido confronta a gente com isso. Porque, pastor, quando o novo convertido chega, ele nem sabe o que pode e o que não pode. Ele não sabe se pode fazer uma coisa, se não pode, não sabe se o estatuto da igreja fala isso, se o estatuto fala aquilo. O que ele quer? Ele quer Jesus. Ele só quer saber de Jesus, ele quer saber de estar perto, ele quer viver Jesus, ele está apaixonado. E a Bíblia fala do primeiro amor, eu nem gosto muito dessa expressão primeiro amor, porque para mim só existe um amor. E se Cristo é o principal da sua vida, meu irmão, as coisas vai funcionar. E o novo convertido nos confronta, sabe por quê? Porque quando a gente olha para a pureza dele de buscar Cristo, a gente vê que a gente está preocupado com muitas coisas que não deveria preocupar. É como Marta e Maria. Quando a gente vê a história de Marta e Maria, a gente vê Maria aos pés de Cristo, escolhendo a melhor parte, Marta ocupada com as coisas de Jesus. Só que ela se ocupou tanto das coisas de Jesus que se esqueceu do próprio Jesus. E aí ela perdeu a melhor parte. Eu sou casado com a Cristiane há 23 anos, sou feliz com ela, casaria com ela 10 vezes se fosse preciso. Mas eu quero que ela ame Jesus mais do que ela ame a mim. E eu tenho que amar Jesus mais do que ela, que eu amo ela. Porque se isso não acontecer, não vai funcionar. Eu sou casado há 23 anos, eu conto nos dedos às vezes que eu brigo com a Cristiane, meu filho está aqui, é testemunha. Nos dedos, em 23 anos. Eu brinco com ela até hoje, é a melhor amiga. Sabe por quê? Porque Cristo foi o pilar desde o começo. Antes de eu começar a namorar com ela, eu virei para ela e falei, Cris, eu sou missionário. Eu vou para a missão. Se você quiser vir comigo, a gente vive bem hoje. Eu vou morar numa casa de um cômodo com goteira, mas eu vou. Você está disposta a vir comigo? Antes de eu começar a namorar. Ela, onde você estiver, eu estou. Falei, pronto, beleza, está fechado. 2 meses, noivei, com 1 ano casei, estou 23 anos casado. Por quê? Porque a primeira pergunta foi, eu sou um missionário, você vem comigo? O pilar começou em Cristo e segue em Cristo até hoje. Eu sou um pastor, sem ela eu estou perdido. O chamado é nosso, é da família. Às vezes o pastor ganha crédito, mas o pastor, se a esposa do pastor não estiver perto dele, ele está lascado. Não funciona. Não funciona. Tem uma história que eu gosto muito, quando a gente fala da questão do cristianismo, uma história de Stanley Jones, não sei se você conhece. Stanley Jones foi um missionário que serviu na Índia durante 50 anos. Uma vez perguntaram para ele assim, Stanley, qual que você acha que é o maior inimigo do Evangelho? E todo mundo pensou que ele ia falar assim, é perseguição à igreja, o hinduísmo, o islamismo. Ele vira e fala, não, o maior inimigo da igreja é o subcristianismo. Porque aqui na Índia vocês têm que ser crente de verdade. Aí no Ocidente vocês podem tudo. Aqui quem é crente de verdade. Não negocia os princípios cristãos. Aqui ele não vai colocar Deus em segundo plano. Aqui ele vai priorizar Deus. Pode ter perseguição? Pode. Pode ter luta? Pode. Eu fui preso na Bélgica, eu morei 4 anos na Bélgica. Você falar francês perto de mim, eu entendo, viu? Não sei falar mais, mas eu entendo. E aí, dentro da Bélgica, a primeira rádio evangélica da Bélgica, eu sou formado em jornalismo. A primeira rádio evangélica da Bélgica foi a gente que começou. E por causa disso, vocês sabem disso, a Bélgica hoje, a França, tem muitos muçulmanos. O Estado Islâmico entrou dentro da igreja e me prendeu. Eu fiquei 4 dias na mão do Estado Islâmico, me colocou numa cadeia para me matar. O lugar que eu mais fui ferido na minha vida foi dentro da igreja. Eu vim de uma família boa, eu venho de uma família estruturada, meus pais me deram amor, meus pais me deram carinho, meus pais me deram uma boa estrutura familiar. Onde eu fui machucado? Na igreja. Então por que eu sigo na igreja? Porque eu escolhi dar uma resposta diferente. Aleluia. Eu falei, não interessa, eu conheci Cristo e Ele me basta. Aleluia. Eu não vou me desviar por causa de algo bobo. Passei por prisão? Passei por prisão. Voltei com mais raiva. Voltei para o Brasil, larguei minha empresa próspera,
Exportava para Estados Unidos, exportava para Itália, exportava para todos os estados do Brasil. Vendia para todos os estados do Brasil. Deus manda, larga tudo, vai ser uma pastor numa favela. Fiquei 2 anos sem ganhar R$1 da igreja. Vivendo de fé. Fé. O pastor me obrigou a fazer uma carta falando, você que está escolhendo, porque a igreja não tem condições de dar nada. Eu falei, manda essa carta aí. Eu assino agora para você. Preocupa não. Mas sabe de quê? Eu falei, Deus cuida de mim. Não se preocupa. Foi fácil, não foi fácil. Tive que tirar meus filhos de escola batista que estudavam, colocar numa escola pública, não que seja demérito, mas foi tantas mudanças que tiveram que ser feitas. Eu lembro do Natal, num ano tinha tudo que eles podiam ter. No outro ano eu tive que ir no camelô comprar uma lembrancinha, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada, só para dar uma lembrancinha. Eu lembro que eu virei para a Cris, falei, Cris, e aí, como é que você está? Aí a Cris falou assim, Daniel, eu não largo isso por nada nesse mundo. Eu falei, glória a Deus, que eu estou com a mesma sensação, não troco presente nenhum. Por isso, por ter a convicção que eu estou no centro da vontade de Deus, aquele amor que queima, que arde, que penetra no mais profundo da alma, que é uma faca de 2 gumes, que penetra até o espírito da gente e que nos incendeia e que faz a gente não querer nem olhar para trás. Eu falo que eu gosto de trabalhar com gente doida. E na favela, meus irmãos, só tinha gente doida que converteu comigo. Traficante, de tudo que eles imaginavam. E o pessoal, alguns começaram a fazer seminário. Quando eles chegavam no seminário da WE, a secretária falava assim, você veio do Marambaia, né? Aí eu falei, como é que você sabe? Não, os doidos com você, só o Daniel que não vai trabalhar com eles. Era assim. Mas eu gosto. Porque quando você sabe de onde você saiu, você não quer voltar mais para lá. Quando você sabe aquilo que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou, aquele lugar não é mais opção, porque o filho, quando ele sai do útero, não tem como ele voltar mais para o ventre. Você já saiu, agora aprende a caminhar, aprende a andar e corre, meu irmão. Corre, porque Deus tem um novo tempo, Deus tem novos desafios, Deus tem uma cidade, Deus tem uma nação para ser alcançada, e Ele conta com você. Os estrangeiros são respostas de oração para uma nação. Você é a resposta de Deus para essa nação. Eu não consigo ver como, não preciso entender. Se põe à disposição. Eu falei isso ontem, repito. Disposição no reino de Deus não é pesado, é honra. Que a gente, quando fala de disposição, a gente pensa sempre assim, agora vou ter que chegar na igreja mais cedo, agora tem que ficar na escala de louvor. Meu irmão, disposição é Deus contando com você. Disposição é Deus falando assim, eu confio em você. É honra, não é peso, é leve. É leve, mas você tem que ter a disposição de fazer aquilo que ninguém fez. Você só vai viver aquilo que ninguém viveu quando você fizer o que ninguém fez. William Carey, um sapateiro no seu tempo, século XVIII, enquanto arrumava sapato, ele orava pelas nações, tinha um mapa do mundo inteiro na sua parede, e ele arrumava os sapatos e orando, Senhor, abençoe essas nações, abençoe esse povo. E numa reunião de pastores na sua igreja, ele levantou, eu quero fazer missões, eu quero ir para a Índia. Eu quero ir para os povos pagãos. E um dos pastores se levantou e falou, se Deus quisesse alcançar os pagãos, Ele alcança do jeito que Ele quiser, Ele não vai usar nem eu nem você. William Carey pega sua malinha, vai para a Índia, luta ali, ele transforma a história, ele luta contra infanticídio, monta creches, monta escolas, leva o evangelho, começa uma revolução e é o pai das missões modernas para nós hoje. Um sapateiro que resolveu escutar a voz de Deus. Você está escutando a voz de Deus? Amém. Você está escutando a voz de Deus? Porque a gente se faz surdo às vezes, hein? Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Você está querendo que um anjo venha falar com você, descer aqui e fala? Eu estou falando com você. Sai do lugar que você está, levanta a sua cabeça e escreve uma nova história na sua vida e nessa cidade. Pronto, Deus acabou de te falar. Graças a Deus. Não precisa mais nenhum anjo descer. Pare de espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado. A gente quer ver anjo descer, mas a palavra do Senhor fala que todos nós temos um chamado de curar os enfermos, de pregar a palavra e de expulsar demônios. Pronto, está na palavra. Você queria uma palavra de Deus? Já está na sua mão. Agora faz. Faz. Se posicione. Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova história. Não importa o que você viveu, não importa o que você tem de ruim, Deus, Ele pode consertar todas as coisas. Aí você vai largar tudo.
Não estou falando para você largar trabalho, não estou falando nada disso, irmãos, não me entenda assim. Largar o velho homem. E aí quando você se dispõe a seguir a Jesus da maneira certa, a entregar o seu coração para Ele, sabe o que acontece? Você vai começar a ser podado. E aí você fala, é sério, Deus? Olha o que eu estou fazendo. Você vai me podar? Eu lembro da história de um homem que ele estava vendo o seu vizinho cortar um limoeiro, podando, e ele falou, você é louco, você está destruindo a árvore. E esse vizinho falou assim, não, esse limoeiro é a árvore que eu mais amo nesse lugar. Ele, mas por que você está podando ela? Eu estou preparando ela para um novo tempo, para ela frutificar mais, para os frutos ser melhores. Quando Deus está te podando, Ele não está querendo te destruir, Ele está te para mais frutos, para mais vidas, sendo mais capaz. As podas de Deus são a forma de Deus dizer assim, eu te amo, estou contando com você, eu quero fazer com você uma nova história. Ele não vem para te matar, Ele vem para te transformar. Ele não te corta para punir, Ele te corta para frutificar. Efésios 1, 3, 6 fala, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E sabe o que é aqui no original? É todas. É todas as bênçãos espirituais. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, como o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te predestinou e agora Ele te deu um propósito. Não existem pessoas sem propósito. Existem pessoas que ou não conhecem o propósito ou que não querem obedecer o propósito. Mas todos temos um propósito. E às vezes essas podas que você está passando vai ser onde você vai mais frutificar. Eu gosto muito, eu tenho vários livros dela, de Joni Tada. Não sei se você conhece. Joni Tada era uma menina com 17 anos. Ela fez um mergulho em águas rasas. Ela bateu a cabeça e ficou tetraplégica com 17 anos. Imagina essa poda na sua vida. Tetraplégica com 17 anos. Entrou em depressão profunda, começou a questionar Deus de todas as formas. Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que você deixou? Agora, na minha vida, eu não consigo mais andar, eu dependo de todo mundo, para tudo agora. E depois de alguns anos, ela entendendo aquilo que Deus permitiu que ela vivesse, ela montou uma instituição que chama Joni and Friends. E agora ela ganhou milhares de cadeiras de roda para pessoas que não conseguem andar. Escreveu livros que têm ajudado a curar feridas espirituais e emocionais da alma de várias pessoas. Porque ela é tetraplégica, ela ama Jesus, agora ela tem uma voz. Que talvez se ela não tivesse passado por isso tudo, ela não teria. E ela aproveitou essa voz na sua dor para abençoar o próximo. A poda, talvez, não é para te matar, é para fazer você ganhar voz e você frutificar. E você está questionando a maneira que Deus está fazendo as coisas. Só que sabe o que a Bíblia fala, 2 Coríntios 12, 9? Nesse momento de poda, Paulo vai nos ensinar sobre isso. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Chega um ponto na nossa caminhada que a gente começa a ficar feliz quando a gente sofre perseguição. Parece loucura. Como é que você vai ficar feliz sofrendo perseguição? É loucura, e é loucura mesmo, irmão. Não preocupa, não é doideira. Mas só quem é louco caminha com Jesus, só quem é louco que entende isso. Porque quando a gente entende que é Deus que está nos podando, a gente sabe que Ele está preparando uma nova estação, Ele está preparando um novo templo, Ele está preparando um novo ciclo. Sejam bem-vindos ao novo tempo de Deus para IMW Genebra, porque agora tudo aquilo que passou foi uma preparação para aquilo que Deus estava querendo fazer e está querendo fazer e vai fazer. Só que para isso, você precisa se posicionar.
Um homem não faz nada sozinho. Uma mulher não faz nada sozinha. O reino de Deus é feito de um reino de amigos. Para de levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Para de negociar princípios e valores. Sejam santos como Ele é santo. Procurem honrar a Deus com princípios, testemunhos. Procure valorizar aquilo que Deus fez para você. Não leva de qualquer maneira. Muita gente vai na igreja quando passa uma dificuldade, ou quando a dificuldade passa, vai embora. Não. Agora eu vou honrar aquele que fez aquilo por mim. Ou às vezes você nem veio por dificuldade, você veio porque um amigo te convidou. Quando eu morava na Bélgica, tinha uma menina que a gente evangelizou ela durante 1 ano. Até não acreditava em Deus. Chamava Nadia Miak. E a Nadia, ela ficou entre as 10 melhores pianistas da Europa. Monstro no piano. 1 ano, eu e a Cristiane evangelizando a Nádia. E teve um dia que ela falou assim, eu vou na igreja com você. Eu fui num culto de jovens, no sábado. Sabe quando a gente, na nossa pequenez, começa a avaliar as coisas? Foi um presbítero que estava começando a pregar naquele momento. Das primeiras pregações, hoje é um bom pastor, mas estava aprendendo naquele tempo. Pregou sobre namoro cristão, que você não podia dar mão, não podia beijar, e a Nádia morava junto com o rapaz. Eu falei assim, Senhor, é sério. Só que antes da Nádia ir, eu tinha esquecido de contar um detalhe. Ela falou comigo assim, pastor, eu vou, mas eu só vou crer em Deus se eu ver um surdo ouvir, um cego enxergar, ou um paralítico andar. Se eu não ver isso, eu não creio em Deus. E eu virei para ela e falei assim, Nádia, você pode não ver nada disso, mas você pode sentir uma paz tão grande no seu coração que para você é um milagre maior do que um cego ver, um surdo ouvir ou um paralítico andar. Ela foi no culto, foi essa história, a fórmula de tudo de errado. Só que eu ficava na rádio, então ela ficou sozinha no culto. Quando eu subi, acabou o culto, subi rápido, para ver se eu encontrava com ela, tinha ido embora já. O que a gente faz quando a gente convida uma pessoa, se não encontra a pessoa? Liga para ela no outro dia. Falei, Nádia, que bênção o culto! Já esperando ela dar uma em mim, né? E ela falou assim, pastor, adorei o culto. Aquela paz que você falou que eu senti. Eu quero mais. Eu achava que Deus tinha que fazer de um jeito, mas Deus faz do jeito dele. Sabe o que aconteceu com a Nádia? A Nádia se converteu. A gente batizou a Nádia. A gente casou a Nádia com um francês tocador de saxofone. Hoje a Nádia é formada em medicina e quer ser médica sem fronteiras, para ajudar o próximo. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Deus faz na vida? Eu, na minha pequenez, achando que tinha acabado com tudo, e Deus falando, meu amigo, você não entende nada, é do meu jeito, é eu que toco o coração do homem, não é você que faz. Eu tive o privilégio agora em agosto de batizar o meu pai e a minha mãe. Eu sou o primeiro convertido da minha família. 25 anos orando por eles. Procurando dar testemunho. Eu batizei minhas 2 irmãs, eu batizei os meus 2 filhos e batizei meus 2 pais. Batizei agora lá em Badajoz. Eles foram lá e eu pude passar o meu pai e batizar minha mãe nas águas. Foi quando eu quis? Não, foi quando o Senhor permite. Porque se eu tivesse esse poder para entrar no coração dele, já tinha convertido no primeiro ano meu de crente. Mas o Espírito quem faz. Qual que é o meu papel então? Não atrapalhar Deus. Deixa ele fazer. Deixa o Espírito soprar. Deixa o Espírito soprar. E que nós não sejamos barreira na mão dele. E nessa jornada de transformação, a gente vai tendo um encontro profundo com Cristo. E esse encontro, irmão, ele vai te dividir. Porque em Cristo é impossível você ficar neutro. Ou você vai subir, ou você vai descer. Lucas 2,34. Este menino está destinado a provocar a quedas de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Muitos resistiram a Jesus. Você acha que não vai resistir a você? Você acha que não vai resistir a mim? Mas um monte. Mas a gente vai por aquele que precisa. Com Deus não tem neutro. Não existe em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Ou é sim, ou é não. E existe um padrão de Deus que é sensacional. Eu sou apaixonado. Que quando a gente vai
participar da ceia, ele fala que aquele que bebe sem discernir o corpo, come, bebe para a sua própria morte, por isso muitos estão doentes e até mortos. Agora pensa comigo, irmãos, se aquele que bebe indignamente pode trazer morte, e aquele que bebe dignamente? Porque se a ceia discernida correta, ela pode trazer morte, aquele que bebe entendendo o verdadeiro sentido daquele momento, traz cura, traz restauração, traz fogo, traz poder, traz paz, traz amor, traz todas as coisas que você pode imaginar, porque agora aprendi a discernir o porquê. A mesma pedida, mas é impossível ficar neutro. Usar, quando a arca da aliança sai da casa dele, ele toca a arca com a melhor das intenções. Era o próprio Deus ali.
aí? Amém? Então bora, parte para dentro. Vamos para cima. Abre um Gessel na sua casa, seja treinado, ganhe. Mas tem só eu e minha esposa no Gessel. Eu tinha um Gessel assim. E é só ele e a esposa. Um senhor de idade, ruim de fala. Ele falou, eu não vou desistir, pastor. 6 meses ia só ele e a esposa. Sabe o que aconteceu? Depois passou de ser um Gessel assim, mais multiplicado. Por quê? Perseverou. Então assim, não fica preso porque não aconteceu no seu tempo. Segue adiante. Não negocie princípios. Parte para cima. Deus conta com você. Você é um privilegiado. Porque Ele te escolheu para participar de algo maior do que você. Maior do que eu. Maior do que qualquer coisa nesse mundo. Você é um escolhido de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por receber-te com tanto carinho. Deixo um abraço na nossa igreja na Espanha para vocês. E quando passarem por lá, pega o nosso telefone com o pastor Gustavo, faz uma visita. Só que eu falo, quem chega em Badajoz, a gente segura lá, viu? Não sei se você vai querer deixar o telefone nosso com vocês, não. Mas passa lá e toma um café com a gente, isso aqui, receber vocês. Deus abençoe. Pastor Daniel vai orar por nós. Quero chamar a equipe de louvor para cá, para a gente poder terminar louvando junto ao Senhor. E que Deus te abençoe também, meu filho, meu irmão, meu amigo, meu pai, meu confidente. Tantas coisas a gente conversa, né? Que Deus possa continuar te usando. Então, ore por nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por aquele dia que o Senhor morreu naquela cruz e hoje nós podemos ser uma família tão grande e sermos irmãos. Gente de tantos lugares que se encontram, se identificam porque o seu sangue foi poderoso, Pai. Abençoe os seus filhos, Pai. Abençoe os filhos dos seus filhos. Dê uma semana de bênçãos. Que eles possam experimentar do teu favor, da tua graça, do teu amor. Dê forças para aquele que está cansado, o ânimo ao que está desanimado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Eu quero passar um vídeo e para isso você pode se assentar. Eu acho que agora o Davi sabe qual que é o vídeo, né, Davi? Faz um sinal para mim. Ah, moleque, você é bom, hein? E aí, a arte da FL também está no jeito aí, né? Mas passa para a gente o vídeo aí. É o nosso bispo, o bispo Gilberto. Agora o pastor Moisés, né? Dizendo algumas palavras para nós nesse tempo novo. O bispo Jamil também está aí para despejar a bênção de Deus sobre a nossa família. Bora! Com muita alegria para participar desse momento de inauguração desse novo templo. Que fase extraordinária, que graça maravilhosa Deus tem derramado sobre esta igreja. E nós, da Secretaria-Geral de Missões, temos a alegria de poder participar de alguma forma e contribuir de alguma forma para que vocês possam avançar como igreja. Pastor Gustavo, meus parabéns. Igreja Wesleyana de Genebra, meus parabéns. Que alegria, nós amamos vocês. Continuamos orando, intercedendo. Em breve queremos estar juntos novamente. E estou aqui nesse dia tão especial de inauguração para celebrar a Deus junto com vocês e profetizar sobre a igreja, sobre o ministério do pastor Gustavo, prosperidade, avanço, graça, sabedoria, revelação da parte de Deus, para que tudo aquilo que Deus tem feito até aqui possa ser multiplicado sobre a vida dessa igreja e que vocês vivam dias ainda melhores e uma graça ainda maior da parte de Deus. Um grande abraço para todos vocês, Deus nos abençoe. É com muita alegria que compartilho com toda a família wesleyana Para quem não conhece, são os bispos de Genebra, na Suíça. Como vocês sabem, nós iniciamos há 3 anos atrás a plantação da nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana em Genebra. E pela graça de Cristo, hoje estamos dando mais um grande salto na consolidação desta igreja. Iniciamos agora um novo tempo, em um novo prédio, em um novo espaço, com a capacidade para 250 pessoas. A Wesleyana Genebra está passando por um momento de avivamento. E isso é perceptível pela alegria do povo e pelo crescimento do mérito da igreja. Já tenho entendido que este ano será um ano desafiador, mas também será um ano de resultados extraordinários.
Com certeza, em breve, a Igreja Metodista Wesleyana será a maior e a mais relevante igreja em Genebra. E é nesse sentido que nós caminhamos para fazer algo extraordinário na terra de Calvino. Que Deus abençoe Pastor Gustavo e toda a Igreja Metodista Wesleyana em Genebra nesse novo tempo que começa para fazer coisas grandes e extraordinárias. Graças a paz, irmãos, eu quero parabenizar com muita alegria a Igreja Metodista Wesleyana aí na Suíça, por essa grande e nova etapa que vocês estão vivendo a partir de então. Oro para que seja um tempo de muitos frutos, que esse ministério seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, levando o amor de Cristo, esperança e transformação a muitas vidas. Desejo pleno sucesso para a glória de Deus. Parabenizo o Bispo Gilberto e a segunda região por essa visão missionária, que é, na verdade, um marco na Igreja Wesleyana. E que Deus abençoe o pastor Gustavo e toda a liderança da igreja aí em Genebra. Estarei orando, torcendo e vibrando com todo o sucesso que vai acontecer aí. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, a paz do Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é mesmo maravilhoso, gracioso, é de verdade um tempo de graça de Deus sobre a nossa casa. FL está aqui? Nós vamos começar agora, dia 10 de fevereiro, o curso de formação de liderança. Pastor, o que é isso? É um curso de capacitação para que você se torne exatamente aquilo que Deus chamou você para ser. O que nós vamos aprender basicamente nesse curso? Não é exatamente o aprendizado. Nós vamos repassar para vocês aquilo que está dentro do nosso coração. Então, o que está lá dentro? Jesus, que nos incendiou pelas missões, para as missões, para amar as pessoas e para servi-las. Então é exatamente isso que nós vamos compartilhar com você. Pastor, tem que pagar? Sim, tem que pagar. 30 francos é o preço da apostila. Uma única vez, são 3 meses e meio de curso. Será todas as terças-feiras, às 20 horas, online, lá na sua casa, lá na sua mesa. Você vai abrir o seu computador, o seu caderno, os seus livros, vai sentar lá e vai aprender conosco aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Pastor, eu quero participar, o que eu faço? Põe o QR Code para mim aqui. Você vai ler esse QR Code e vai fazer sua inscrição. Lá vai ter algumas instruções, mas basicamente está dizendo o quê? Para você participar, você precisa concretizar a sua inscrição pagando a taxa. Para quem eu pago, você vai pagar para mim mesmo, ou então você vai pegar esse envelope que você tem de oferta, de dízimo, de generosidade, fazer o pagamento lá pelo QR Code e me enviar o comprovante. Amém? Ficou bem entendido? Conto com vocês. Pastor, já estou liderando, eu tenho que fazer. Se você está liderando conosco e não fez, você precisa fazer urgentemente esse curso. Será um tempo de graça, será um tempo de mover de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o ID de Cristo, sobre a sua vida. E nós estamos juntos para viver o novo do Senhor. Então nós damos os primeiros passos no trilho de ensino que vai culminar na consagração de muitos pastores nessa cidade no ano de 2028. E esses pastores estão exatamente aí onde você está, assentado, olhando para mim, perguntando para si mesmo: eu devo fazer a leitura desse QR Code e preencher? Eu não sei se você deve. Se você está fazendo essa pergunta para você, já está na cara que você deve fazer. Corre, preencha lá e guarda a sua vaga. É vaga limitada, viu? Se coloque de pé para a gente poder orar, finalizar esse curso. Nós louvamos a Deus também pela vida do pastor Moisés, Bispo Gilberto, Bispo Jamim, que haja graça de Deus sobre os nossos pastores. Nós não somos uma igreja que o pastor Gustavo criou. Você não é uma família criada pelo pastor Gustavo. Você não está aqui seguindo o pastor Gustavo. Nós seguimos o único pastor, e esse pastor é Cristo. Nós não estamos inventando igreja, nós estamos servindo a Deus na plantação daquilo que Ele morreu
para viver, para aquilo que Ele morreu para construir. Ele morreu para edificar uma igreja. E nós vamos trabalhar para que essa igreja seja edificada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar junto ao Senhor para a gente finalizar cantando antes da última oração. Aleluia! Nada novo achei. Você pode louvar ao Senhor Pra nessa noite. dizer Nós sabemos que há de Deus como expressar minha gratidão. Posso até cantar
você desse a mão para o irmão que está do seu lado, para que você comece orando por ele, para que você entenda a necessidade que temos de orar pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pela nossa casa, pela nossa família. Então você pode abrir os seus lábios, a sua boca nesta hora e entregar a vida do irmão para o Senhor, a sua casa, a sua família. Então vamos orar juntos. Ore comigo, ore por ele, ore por ela, ore por você, ore pela sua casa. Pai, nós queremos entregar em tuas mãos a vida do nosso irmão. Eu quero entregar em tuas mãos a vida do meu irmão à direita, a vida do meu irmão à esquerda. Eu quero entregar a casa do meu irmão ao Senhor. Eu quero entregar as necessidades, eu quero entregar os desafios, eu quero entregar o talento do meu irmão em tuas mãos, para que o Senhor possa desenterrá-lo, para que o Senhor possa encorajá-lo a desenterrar este talento e aplicar na obra e no reino do Senhor. Eu profetizo sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, prosperidade, avanço, muitos frutos para glorificar o teu nome. Eu profetizo vida sobre o seu ministério. Eu profetizo encorajamento do Espírito, ousadia dos céus para viver tudo aquilo que o Senhor tem chamado o teu filho para viver. Que seja um tempo de sim, sim para o Espírito, sim para o chamado, sim para a obediência, sim para o novo, sim para uma vida de louvor, não para o pecado, não para o diabo, não para a minha própria vontade, sim para a realização dos céus na minha família, na minha casa. Eu declaro sobre a vida do meu irmão nesta noite que não somente ele servirá ao Senhor, mas a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os teus filhos que estão aprisionados, os teus pais, os teus amigos, Pai, eles servirão ao Senhor nesta cidade. Nós colocamos essa cidade em tuas mãos, nós colocamos aqueles que estão sofrendo em tuas mãos, porque sabemos que na cruz o Senhor tomou sobre si o nosso sofrimento, para que nós recebêssemos uma nova vida no Senhor. Eu profetizo sobre o meu irmão uma nova vida no Senhor, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja uma verdade sobre a casa do meu irmão e sobre a minha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir.